pouco entortando ainda, o médico olhou pra mim e falou assim: cara, você é um caso atípico. Eu tenho 20 anos que eu sou neuro e eu nunca vi na minha vida uma pessoa voltar a uma paralisia facial tão rápido, sem nenhum tipo de terapia e sem nenhum tipo de remédio. Fala, crente. Tudo jóia? Tudo bem com vocês? Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero majoritariamente que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais um episódio dessa odisseia, desse trabalhar, desse caminhar. E hoje nós vamos conversar com uma empresária, nós vamos conversar com uma esposa, com uma mãe, nós vamos conversar com uma irmã de igreja. E de antemão, eu peço para que ela se apresente. Para quem não conhece, essa é Jennifer Spaúba e ela vai falar para vocês quem ela é, de onde ela vem, para onde vai. Mas fique tranquilo, que ela não vem de rodear sobre a terra nem passear por ela. Eric e suas piadas sem Essas são as graça. melhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jennifer Cibalba, como o Eric já disse. Tenho 30 anos, sou casada, tenho uma filha de 4 anos que se chama Elisa e estou morando atualmente em Alto Boa Vista há 6 anos. E se você é casada com. Johnson Cipaúba. Isso. Pegou o sobrenome do rapaz. Do jovem senhor de 42 anos. 42? 41. 41, acelerei. Pra gente começar, você disse sobre ser mãe, sobre ser casada, sobre morar em Alto Boa Vista, né? Toda história, todo mundo tem uma história para se contar. Isso é normal. E eu quero começar a entender, acredito que seja do interesse de todos, como é que você veio parar em Alto Boa Vista. Porque quase ninguém aqui, pela cidade de ser nova, é natural daqui, né? Mas o que te trouxe a morar aqui? Você reside aqui há muito tempo? Como é que funciona essa situação? Como eu já disse, tem 6 anos que eu moro aqui novamente, né? Porque eu já morei aqui na minha adolescência. E eu me casei em 2011 e fui morar em Confresa, né? E em 2018 surgiu a oportunidade de estarmos retornando para cá. Eu, né? Meu esposo morava em Confresa já. E a oportunidade foi de trabalhar, né? De conquistar algo maior financeiramente, né? Pois lá nós trabalhávamos de empregados e aqui nós seríamos é, praticamente donos do nosso próprio negócio. Então, desde então, nós estamos morando aqui. Tá certo, desde 2018. Isso. Certo, isso é importante. Nossa, então já tem um tempo, né? E qual que é a maior diferença? Você disse que morou aqui em dois períodos diferentes, na sua adolescência e depois na sua fase adulta. Qual que é a diferença de Alto Boa Vista na visão da Jennifer adolescente e Alto Boa Vista na visão da mulher Jennifer depois de 2018, já da esposa, né? Eu acho que quando eu morava aqui, eu era muito nova ainda, mas é a mesma coisa que eu penso assim, é um lugar tranquilo para se viver, né? Um lugar onde gera emprego, onde gera renda e que é um lugar tranquilo para a gente morar, para a gente criar os nossos filhos e viver em paz. Melhor poeira do Brasil, né? É, Entra em qualquer lugar. Borracha de porta de carro não veda, de casa também não veda. Isso é não interessante. mesmo. Jennifer, então assim, eu queria entender como se deu, você disse que é mãe e você disse também sobre ser evangélica, você não disse, nós todos sabemos que você é. Como se deu a sua conversão? Em que momento você entendeu que você era chamada para a salvação? Quando foi, por exemplo? Foi na sua fase de criança, na sua adolescência, na sua juventude ou na sua fase adulta? É, eu me converti em 2009. Eu tinha 14 anos, Adolescente. sim. Mas em todo esse tempo, na fase da minha adolescência, eu comecei muito nova, mas eu me apaixonei por Jesus de primeira mão, né?
Eu sempre tive muito temor do Senhor, desde quando eu me converti com 14 anos, muito nova, muito imatura ainda, mas eu tive sempre muito temor do Senhor. E eu conheci o Senhor quando eu me converti, mas eu conheci um Deus de ouvir falar. Somente quando eu vim para a Igreja de Deus no Brasil mesmo, que eu consegui a conhecer um Deus mais de perto. Experimentar de fato. Experimentar de fato quem é o Senhor e o poder que Ele tem sobre as nossas vidas. Então vamos lá, deixa eu tentar entender. Então, apesar de uma conversão aos 14, somente posteriormente a uma maturidade, uma vivência maior com o Senhor, você pode dizer que conheceu. Então, como é que nós podemos dizer que isso é conversão e isso aqui seria conversão também? Porque assim, deixa eu tentar elucidar para ti. Como é que funciona? Nós, emocionalmente, nós vamos à frente da igreja. O Senhor nos toca e Ele tenta nos convencer. Na verdade, Ele nos convence. Em algum momento da vida, a gente levanta a mão por emoção, qualquer coisa que seja. Não estou dizendo que é o seu caso, mas de uma forma mais abrangente. Então, o que acontece com o adolescente? O adolescente, muitas vezes, ele vai, mas de um Deus de ouvir falar. Sim. Então, esse processo da seu levantar de mão, da sua conversão com 14, mas de experimentar o Senhor, como era a sua vida cristã? Você oscilava ou você tinha uma firmeza em continuar na igreja nesse período? Continuava na igreja nesse período. Eu falo assim, eu tinha experiências com Deus, mas não tão profundo quando eu comecei a frequentar a igreja de Deus. Entendi. Entendeu? Eu tinha minhas experiências, eu fui batizada com o Espírito Santo, eu tinha 17 anos, então eu estava na igreja, mas eu comecei a ter uma vivência diferenciada. Uma profundidade. Uma profundidade com o Senhor. Depois que eu vim para a igreja de Deus, a qual eu fui discipulada pela nossa líder de senhoras. Então, assim, ela começou a me mostrar algo, né, tentar me mostrar, a me discipular de uma forma totalmente diferente do que eu já tinha vivenciado. Mas isso aqui em Alto Boa Vista? Não, em Confresa. A líder de senhoras era a pastora Ana. Isso, a pastora Ana Lúcia. Ana Lúcia, isso. Isso, esposa do pastor Hilário. Como que ela fez isso, por exemplo? Porque, assim, é diferente, vocês são mulheres, e graças a Deus por isso, o homem ele é muito do exemplo. Sim. Ele vê um homem tendo um bom exemplo, dando um bom exemplo, ele vai caminhar por aquilo. Porque, como o bispo Marcelo dizia, a palavra empurra, mas o exemplo arrasta. Atrai, arrasta. Então, como é que ela fez isso? Como ela te trouxe para mais perto de Deus, assim a gente pode dizer? A Ana, ela sempre foi uma pessoa muito amorosa, né? Muito prestativa. E de início, eu até falava para ela que eu achava que era um pouco de falsidade. Porque ela tinha aquela coisa, oi amada, oi querida. E no nosso dia a dia hoje soa um pouco, né? Mas ao decorrer dos dias eu fui conhecendo ela e me aproximando dela e ela foi me trazendo para perto. E eu fui vendo que era o jeito dela agir, o jeito dela amar as pessoas. Então a Ana, com o amor dela e com o exemplo também de vida dela, foi me envolvendo e foi me mostrando cada vez mais o Senhor através do círculo de oração, da igreja, através das coisas rotineiras da igreja, né? A gente fazia casa de paz, a gente fazia campanhas nos lares. Então eu fui trabalhando ali, né, com ela na igreja e fui aprendendo cada vez mais com ela. Isso é importante. Sim. Você citou sobre 14 anos, é uma pessoa muito nova, né? Sim. E você disse sobre... Quando foi o seu casamento? Que mal lhe pergunte, só pra gente fazer uma linha do tempo. Com quantos anos você tinha? Eu me casei com 16 anos. Com 16 anos, então Sim, se converte aos 14, casa aos 16, é batizada com o Espírito Santo com 17 e hoje com 30 tem várias funções na igreja, apesar de não ter cargo nenhum. Sim. Mas sobre essa situação, sobre a pouca idade e o experimentar ao Senhor, como é que você lida com a ideia de ter que lidar com coisas que são maiores do que para a sua idade? Não sei se eu me fiz claro, mas vou tentar elucidar melhor a pergunta. Como é que você lida com situações que são para pessoas de idade mais avançadas que caem no seu colo? Por exemplo, você casou aos 16. Sim. Não é um problema, né? Mas a responsabilidade de um casamento para uma menina, já mulher de 16 anos, é diferente do que para uma mulher de 30 anos. Com certeza. Na consciência dela. Como é que você lidava e lida com tudo isso? Hoje,
eu acho que eu lido mais com isso do que Antes. antes, né? Hoje eu posso dizer que eu ouço mulheres bem mais velhas que eu ouço pastoras, eu ouço. Então, assim, na verdade, eu fico me perguntando, assim, como, Pablo Marçal, como? né? Porque às vezes a gente, né, no nosso pensar, sou tão pequena, tenho tão poucas experiências, mas sempre tem alguém que quer conversar comigo, né? Abrir o coração comigo, esclarecer algumas coisas comigo e eu tento da melhor forma ouvir, escutar e dizer algo para aquela pessoa. Mas dentro de mim eu penso, será, meu Deus, que era eu mesmo que tinha, né, que tá ouvindo essa pessoa e às vezes tentar aconselhar de alguma forma. Mas eu creio que o Senhor em tudo ele tem um propósito e em tudo eu vejo o Senhor Era também. exatamente aí que eu queria chegar. Porque a ideia, para quem não sabe, irmãos, nós congregamos na mesma igreja. A ideia que nos assusta de uma forma positiva é literalmente como as pessoas chegam até você, não duvidando da sua capacidade, Sim. mas é em quantidade, sejam mais novas ou mais velhas, independente do cargo, para conversar com você, para trazer um problema para você. E nós sabemos, né, que todo mundo, mesmo que não querendo, se envolve um pouco nesses problemas. Aí é que tá. Eu queria entender, literalmente, talvez seja um questionamento, como é ser conselheiro de situações que nós não temos a menor noção de como proceder. Você deve estar lembrando de alguma aí, não é o caso, mas, por exemplo, vamos imaginar que alguém de um cargo mais elevado chega e deságua sobre você uma situação que ela está passando. E você não é que tem a obrigação, mas sente-se da ideia de dar um bom conselho. Como é que funciona isso? Porque não é a sua vida. Não é a sua vida, mas tipo assim, o conselho de norteia, entendeu? Direciona, né? Para além do que os olhos veem, pelo menos. E aí você olha e diz, socorro, Deus. Socorro Deus. Mas é assim, quando várias vezes já aconteceu, né, de pessoas mais velhas que eu me sinto até um pouco privilegiada e honrada, porque a partir do momento que uma pessoa chega a conversar comigo, a desabafar algo, a conversar algo que é de um cunho, né, totalmente sigiloso e que ninguém pode saber, é sinal que ela confia em mim e acredita em mim, de fato, né? Então, assim, e eu procuro dentro da Bíblia e também é, em oração a conversar com a pessoa, porque de fato eu tive uma situação há uns 15 dias atrás que uma pessoa conversou algo comigo e eu disse, Senhor, E agora? e agora? Derek, meu Sabe, Deus. assim, e assim, eu falei, querido, que o Espírito Santo do Senhor te guie nas decisões que você for tomar. Porque não é fácil você pegar uma situação com tão pouca experiência e dizer, ah, você vai fazer isso. Por quê? Porque você não sabe o que realmente a pessoa tem que fazer. São experiências, às vezes, que as pessoas têm que passar, né? E, de fato, eu falo que tudo que nós passamos nos forma quem nós somos, né? O Sim. Senhor, às vezes, nos faz nos passarmos por situações que gera quem nós somos futuramente. Então, assim, às vezes a pessoa está passando por aquilo ali, ela não está entendendo, mas o Senhor mostrará lá no futuro, ou dará pessoas para que ela possa ajudar no futuro também, Sim. com essa experiência, né? Sim, isso é verdade. É aquele famoso processo que te leva para um novo nível, para um novo patamar. Sim. Na presença do Senhor. E isso é bonito de se falar, mas horrível de se viver. Muito. Doloroso difícil. De se viver. Difícil, né? Mas isso é importante. É bom de ouvir. Eu acho que o difícil é porque hoje nós vivemos numa era imediatista. Que é tudo para agora, né? Sim, não é para agora, é para ontem. Para ontem. Né? Então, assim, o esperar, mesmo que seja no Senhor, ele não é fácil. Não, a gente chegou à conclusão um dia numa conversa, né, que a pior parte da vida cristã não é ouvir e muitas vezes o não cumprir. É literalmente esse período de tempo, o esperar. O esperar com paciência, né? Sabendo que o Senhor vai fazer, Sim. Tendo convicção de que Ele vai fazer, por mais que a gente não tenha a menor noção de como.
Você casou com 16 anos. Se não for muito invasivo, eu amo ouvir a história do seu casamento. Eu queria que você contasse pra gente. Porque, assim, tem oração, tem milagre, tem provisão. E tem provisão até dos dias de hoje. Tem o milagre da sua filha. Tem muitas coisas pra gente ouvir. Sim. Quando eu comecei a namorar o meu esposo, eu tinha 15 anos, né? Eu mudei pra cá em fevereiro de 2009 e quando foi em outubro de 2009 eu comecei a namorar com ele. E ele sempre foi desses muito rápidos, né? Imediatistas. E a gente começou a namorar com pouco tempo, ele já falou que queria casar. E como eu tinha muito temor do Senhor, como eu tenho até hoje, eu falei, não, casamento a gente não é assim, vamos casar e pronto. Vamos orar, né? Então ele começou com essa história de casar e aí eu fui empurrando um pouco ele não, quero casar pra... Falei, então tá bom, então vamos orar. E naquele tempo, eu e toda a minha família fizemos uma campanha no monte de 30 dias, porque o meu maior medo era me casar com uma pessoa a qual eu pudesse me separar dela. Eu sou filha de pais separados, meus pais se separaram. Eu tinha 3 anos, então esse era o meu maior medo, me casar com uma pessoa que eu fosse me separar dela. E era a minha oração. Eu falava, Senhor, não permita que eu me case com uma pessoa que um dia eu vou me separar dela ou ter filhos com ela e separar dela. E eu fui fazer essa campanha junto com a minha família. Nós íamos todos os dias, né, pro monte. E eu pedi ao Senhor que Ele falasse comigo, porque desde aquele tempo até os dias de hoje, eu sempre procuro uma resposta no Senhor. Antes de qualquer decisão. Antes de qualquer decisão. Porque se o Senhor falar comigo, não falar comigo, eu não tenho paz no meu coração. Então, em tudo que eu vou fazer, antes eu peço que o Senhor fala comigo. E não foi diferente naquela época. Então, a gente fez esses 30 dias, né, de, de campanha no monte. E ao terminar essa campanha, eu acho que passou uns 3 dias, teve uma festa. Eu era da Madureira na época. E o pastor, né, que veio pregar naquele dia, ele me chamou. E naquele dia o Senhor confirmou para mim que ele tinha aquele casamento para mim. Então, a partir daquele momento, meu coração se alegrou, se abriu. Eu permiti que meu esposo viesse falar com meu pai, depois com a minha mãe, nós noivamos. Então, em fevereiro do outro ano, eu já estava me casando com ele, né? Então, assim, foi muito rápido mesmo, 1 ano e 4 meses entre namoro, noivado e casamento. Mas, assim, em tudo eu vejo a mão do Senhor. Hoje eu penso assim, naquela época, se eu não tivesse vindo pra cá, se eu não tivesse me casado com ele, como que estaria a minha vida, né? Eu penso que não estaria como eu estou hoje, né? Porque, e como eu sempre digo, em tudo eu vejo a mão do Senhor, né? Porque às vezes eu não teria tomado esse rumo, às vezes eu não estaria no caminho evangélico, eu não seria cristã. E eu só estaria atrasando os planos de Deus para minha vida. Atrasando os planos de Deus. Uma boa frase. Nossa, fez pensar muito. É que na verdade assim, porque é, Eclesiastes fala sobre um tempo, né? Há um tempo de plantar, há um tempo de colher o que se plantou, há um tempo de abraçar, afastar de se abraçar, de chorar, de sorrir, há um tempo de costurar e há um tempo de se rasgar, Sim. de rasgar. Então há um tempo para todas as coisas e graças a Deus não somos nós que determinamos esse tempo, Sim. porque senão a gente de forma imediata estaríamos fazendo errado. Essa confirmação ela veio por meio de uma palavra de terceiros, Sim. né? E eu já toquei nesse assunto no nosso primeiro episódio com a Samila. Como é que funciona, por exemplo, como que você entende que é Deus falando com você? Porque você disse que você não sente paz se o Senhor não falar contigo. Sim. Então, como é que você sabe que é Deus falando com você? A partir do momento que aquilo confirma a forma como eu pedi ou como eu estou vivendo. Mas de acordo com o que você pede, nem que seja uma resposta contrária? Sim. Não sei como te explicar, mas naquele dia
o profeta disse que algo que era o que eu estava vivendo, como eu estava vivendo no meu viver, Sim. né? No meu dia a dia. Mas eu entendo também quando é um não, quando o Senhor diz não para mim, porque Ele fala claramente comigo, É né? isso. É isso. Ele fala claramente comigo. Quando eu digo que eu conhecia Jesus agora, né, pouco tempo, depois que eu mudei para a Igreja de Deus no Brasil, que foi em 2014, então estamos aí caminhando Para 10 anos. 10 anos, estou com 10 anos que eu estou na Igreja de Deus. Eu falo hoje, Senhor, por que que eu não te conheci antes? Sabe? Por que que eu não te conheci antes? Por que que eu não nasci já assim, apesar de eu ter nascido num lar evangélico, né? Meus pais se separaram, mas eu queria ter continuado, porque hoje eu estaria muito além daquilo que eu estou hoje. Entendi. Entende? Sabe, assim, eu fico pensando quão além eu poderia estar, né? Hoje eu sou ministra de louvor na Igreja de Deus no Brasil, então eu digo assim, eu estaria uma ministra de louvor muito além do que eu posso imaginar. Mas eu entendo também que o Senhor tem os planos dele, tem o trabalhar dele, e tudo coopera para o bem Voltamos a daqueles que amam a Romanos, né? Deus, né? Tudo coopera para o bem dos que amam a Sim, Deus. são Vocês são chamados chamados segundo segundo o o seu seu propósito. propósito. Isso. Isso é importantíssimo. E você disse que veio para Alto Boa Vista para abrir o seu negócio, né? Para além disso, para além disso, o que tem em Alto Boa Vista que faz com que vocês permaneçam aqui? Porque, por exemplo, nós falamos sobre uma situação de ser local de paz, de criar os filhos, né? Mas para além disso, não tem muita coisa não. Eu Sim, amo a nossa cidade. sim. Mas não Não tem. falo da nossa cidade, não. Não, eu falo só bem, claramente. Eu falo que é o melhor lugar do mundo. Mas para uma jovem senhora de 30 anos de idade, o que faz com que você fique em Alto Boa Vista? Eu quero repetir o que eu já tinha dito. É, eu caminho sobre a palavra. Isso. Tem. Então, quando nós fomos mudar para cá em 2018, não vou dizer que eu queria me mudar para cá, né? Não queria por N situações que não vem ao caso, mas o meu esposo queria muito, né? Como ele é o sacerdote do lar, né? A esposa, né? Que baixar a cabeça, Tem ser que. submissa, né? Eu disse sim para ele, mas o meu coração não tinha paz. Então, novamente, eu pedi ao Senhor que ele falasse conosco, né? Se fosse da vontade dele que eu viesse para cá, que nós viéssemos para cá novamente, porque nós já tínhamos vindo um tempo atrás, não tinha dado certo, nós voltamos para a Confresa de novo. Então, eu acho que por isso eu estava mais fechada com a vinda para cá. Então, novamente, eu pedi ao Senhor que ele falasse comigo, que ele falasse conosco. E quando a gente decidiu de fato vir, a gente veio aqui, alugou uma casa e nada de Senhor falar conosco, né? Arrumamos tudo, organizei a mudança e antes da gente retornar para Confresa para buscar de fato a nossa mudança, o Senhor falou conosco, né? Que Ele estaria nos trazendo para cá, né? Com um propósito, que não era só de fato para nós ganharmos dinheiro, né? Que era o que a gente estava pensando, mas que aqui seria uma escola, que seria um tempo dele, que seria um trabalhar dele também no nosso ministério como cristão. E tem sido essa escola? E eu, nos primeiros meses, né, eu sempre brincava com a pastora Rosângela, que hoje é a nossa atual pastora. Na época era o pastor Marcilei, então eu dizia, pastora, tá difícil passar nessas provas, pelo menos com a média que é 6, viu? Não tá fácil, mas vamos lá. Vamos lá ver o que que o senhor tem para nós, né? Foi só o primeiro semestre. Não, pois é, porque nesse período eu tava no seminário, né? Sim. Nesse período eu tava no seminário e a igreja estava caminhando aqui, estávamos em um processo, acaba que a gente não entendia, mas já caminhava para um processo de transição, né? Porque logo a pastora vem, se muda para Alto Boa Vista, e daí começa aquele trabalhar, e o pastor Marcelo, salvo engano, ele vai em 2020, embora 2020, 2021. 2020. 2020, Acho então que tem foi. aí 2 anos de convivência com a pastora, pastor Marcilei e trocas.
Então a Sim, gente não sabia, mas nós todos estávamos passando por um processo de transição. sim. Vocês de mudança para Alto Boa Vista, eu de chegada do seminário, a igreja de transição pastoral e para um novo caminhar, para um novo tempo, que foi essa primeira palavra que nós recebemos na igreja, que Sim. estava começando um novo tempo. E sobre um novo tempo, depois dessa volta toda, como é o novo tempo em Alto Boa Vista na sua vida? O novo tempo de funcionária, proprietária, adolescente, esposa, solteira no caso esposa, né? Mãe, ainda não mãe, só esposa, mas agora mãe. Como é esse novo tempo de Deus? Como perceber que Deus guiou todas as coisas? E aquilo que você disse há pouco sobre tá difícil de passar com média 6, hoje sobrepôs, e tá difícil passar de novo as provas que estão acontecendo. Eu acho que em cada momento da nossa vida a gente tem obstáculos que a gente pensa que são quase impossíveis de passar, né? Uhum. Mas hoje eu consigo perceber em cada coisa que eu passei o trabalhar do Senhor, né? Em cada coisa que nós passamos, em cada prova, em cada momento. Eu sei que o Senhor tem as maneiras dele de trabalhar, né? O jeito dele agir não é como nós pensamos ou imaginamos, né? Mas ele sabe o tempo certo para todas as coisas. Nós, como sempre, não sabemos esperar, né? Mas hoje, eu acho que hoje tá, por mais difícil que esteja os tempos, hoje está mais fácil No caminhar. o caminhar com o Senhor. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Pois é, essa é uma bela história. Mas sobre você caminhar sobre uma palavra, qual é a melhor, não melhor nem maior, porque a gente não pode elencar assim, né? Claro. Porque Deus ele trabalha aquilo que a gente acha que é pequeno naquilo que a gente acha que é grande. Mas qual que é a história que você fala assim, aqui eu vi o tamanho de Deus na minha vida, nessa história. Eu queria muito contar essa história e chegou a parte, né? Eu quero muito falar sobre o milagre que foi ter a minha filha. Poucas pessoas sabem de fato o que aconteceu, né, por detrás dos bastidores, É, né? Mas eu, 7 anos, tentei ter a Elisa por 7 anos e não tinha nenhum problema, não tinha nada, né? nenhuma das partes, nem Em você, nem seu nenhuma das esposo. partes, nem eu, nem meu esposo, fizemos tudo quanto é tipo de exames. O médico disse: Você é muito nova, fica tranquila. Você não tem idade nem para estar tão desesperada para ter filho. Então, fica calma, no tempo certo vai ser. Eu saí de lá com aquela palavra do médico e disse: Seja, Deus sabe de todas as coisas, seja no tempo de Deus. Amém. E eu saí de lá em final de janeiro, quando a gente fez as últimas baterias de exames, que a gente todo ano ia em Goiânia, fazia 1 milhão de exames, não dava nada, e fazia outros, e fazia investigativas, e ia fazendo e nada. Quando foi nesse ano, eu falei assim: vai ser a última bateria de exames que eu vou fazer se eu não tiver nada. Se o Johnson não tiver nada, não vou tomar nenhum tipo de medicação e vou deixar como Deus quiser. E eu saí de lá em janeiro. Quando foi em março, eu descobri que eu estava grávida da Elisa. Então começou a nossa batalha para ter Elisa. De início foi uma surpresa muito grande, uma alegria Quando a gente tremenda, né? desiste, né? Quando a gente desiste das Né? nossas mãos, ele vai lá e coloca a dele. E é isso aí. E aí, quando eu pensava que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo, que eu teria uma gestação super normal, com 4 meses eu já começo a ter as complicações da gravidez, né? Então, desses 4 meses em diante, em todo o tempo surge uma coisa nova. Eu tive diabetes gestacional, placenta prévia, sangramento. A Elisa começou a querer nascer com 6 meses. Eu tive que tomar medicação, injeções, várias coisas aconteceram. A sua mãe, a pastora Rosângela, estava me acompanhando mais de perto, sabe, de todas essas coisas. E
Quando foi com 7 meses, eu fui em Goiânia, fiz todo o meu enxoval, muito tranquila. E todo mundo fala assim, meu Deus, você é doida, você vai ter essa menina lá na 44, lá em Goiânia. Eu falava, não, não, ela só vai nascer no dia que ela for para nascer. A médica veio e marcou meu parto para 22 de novembro. E eu falava assim, a Elisa vai nascer dia 22 de novembro. E aqui a gente não tinha nenhum recurso, nem Não, nada, claro. né? E tudo, e eu sempre passando mal. E só que antes dela marcar meu parto, eu fui em outra cidade, a qual eu queria ganhar. E eu tive todos os meus diagnósticos da Elisa, em todo tempo eu fiquei tranquila. Só que aquela pontinha, né? Aquela pontinha de mãe que queria muito ser mãe, mas o medo sempre bate, né, na nossa porta. Nós não somos super-heróis, né? Nós somos seres humanos. Por mais que nós temos Deus nas nossas vidas, uma hora ou outra sempre vai bater aquele, né? E aí eu recebi aqueles diagnósticos e eu ia fazendo de tudo para poder ter ela. E o médico virar para mim nesse local e dizer para mim o que a minha médica nunca teve coragem de me dizer, que sempre me acalmou, me acalentou e dizer assim, olha, eu não faço seu parto. Você pode morrer, a sua filha também. Às vezes nós vamos ter que escolher entre você ou ela. Você vai precisar de bolsa de sangue. Você pode ter hemorragia. E ele desagou em cima de mim. Eu já estava com 8 meses de gestação. Ele soltou a verdade que ela segurou por 8 meses. Nua e crua. No tampo da minha lata. E eu saí dali. E ele falou assim, não faça aqui. Eu tenho que te encaminhar para outro lugar e tal e tal. Ele me pediu uma ultrassom primeiro. E eu saí dali e falei, não, vou continuar com a minha médica mesmo e tal e tal. Aí fui pra lá, marquei o parto e aí todo mundo falou assim, rapaz, ela falou assim, você esteja aqui uns 15 dias antes de ganhar a Elisa. Falei, tá bom. E aí, quando deu os 15 dias que ela tinha marcado, ela falou assim, Jennifer, eu estou viajando, porque ela me acompanhava muito de perto, sempre nos comunicando pelo WhatsApp, tudo que eu sentia. E eu estou viajando. Se você passar mal, eu estou deixando um doutor amigo meu para fazer seu parto de prontidão. E você fica tranquila, vai dar tudo certo. Se você passar mal nesses dias, eu vou viajar, vou fazer. Tive que. Um imprevisto, vou ter que ir para São Paulo, tal, tal. Falei, doutora, não se preocupe. Eu vou ganhar a Elisa dia 22, no horário que a senhora marcou. Eu já conversei com ela. E eu já orei. Fé acreditar nas coisas que não se vê, Né? literalmente, mas que. Tipo isso. Então, quando faltava 4 dias para ganhar a Elisa, eu ganhei ela na sexta. Quando foi na terça-feira, eu fui para Confresa. E eu vim de todo mundo que eu era louca, que eu era doida, mas eu estava confiando no Senhor, né? Depois que o médico disse aquela palavra para mim, eu falei, Senhor, eu estou nas tuas mãos. O que o Senhor tiver para mim, será. Se eu tiver que ter essa criança e ela tiver que vir ao mundo sem mim, o Senhor vai fazer. Se eu tiver que criar ela, o Senhor vai fazer. Tudo está às tuas mãos. Então, naquele dia, eu entrei meio-dia no hospital. E ali eu vi aquelas pessoas, né, entrando e saindo, vindo, gente passando mal de tudo quanto é jeito, grávidas de tudo quanto é jeito, em todos os detalhes. E eu estava. O Senhor me deu uma paz, uma tranquilidade tão grande naquele momento. E a minha pressão começou a subir e eu estava muito tranquila. A minha mãe falava assim pra mim, minha filha, como que você tá tão tranquila? É seu primeiro filho, vai ser um parto cesárea que eu não poderia ter normal. E eu falava assim, mãe, eu tô na mão do Senhor. O que ele tiver pra mim vai acontecer hoje. Então, quando foi 15 para as 3 da tarde, 15 para as 6, não, 2h30 da tarde, eles me levaram pra sala, né? E quando a moça me deu a sedação, a anestesia, a minha pressão estava 17/8. Pouco alto. Muito alta para uma grávida, né? E aí, naquele momento, a médica veio, ficava uma tela muito grande, como uma televisão, monitorando todos nós.
A médica veio muito tranquila, como ela sempre foi, me passou muita tranquilidade, muita segurança, né? E começou a conversar sobre nada a ver, aleatório. E ela fez o meu parto em um tempo recorde, em 5 minutos. Quando o João sentou para assistir o parto, ela arrancou a Elisa de dentro de mim. Porque eu estava próxima a dar uma eclâmpsia, né? Então, naquele momento ali que a Elisa saiu de mim, que ela chorou horrores, eu falei, obrigado, Senhor. Naquele momento, assim, foi. Eu nunca participei, não. No SEDA não é geral, não. Não. Mas SEDA só a parte ali que vai cortar, tu tá vendo tudo, tu tá vendo te abrir. Tudo é da nossa cintura para baixo, né? A gente não sente nada da cintura para baixo. Só uma vez. Pra mim que sedava. Não, a gente vê tudo. A gente fica meio que grogue, mas a gente vê tudo. Você vê tudo, você ouve tudo, você tá ciente, tudo tá acontecendo com você. Você não sente nada, só eles, né, passando ali o iodo e tal. Não sente cortar, nem fazer a parte que é costurar, fazer todo o procedimento. A gente não sente nada. Daqui para baixo, não sente nada. Então, na hora que ela tirou a Elisa de mim, que a Elisa ficou chorando lá, chorando, eu falei, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Porque tinha tudo para ser um dia muito triste para mim, para minha família. Mas o Senhor, Ele cuida de tudo, né? Então, nós estamos na mão dele o tempo inteiro. E se não for Ele por nós, nós não conseguimos dar um passo. Rapaz, que isso. É, fica até sem palavra, porque por mais que a gente saiba da história, existem detalhes que a gente não sabe, né? Sim. Que contam isso daí. Quase um eclâmpsia para um parto bem sucedido, para uma criança que chora e um choro que para ela é de dor, para você é um choro de alegria. Sim. Pra você é um choro de alegria, né? E de fato eu não precisei de nada, né? Eu não precisei de sangue, eu não precisei de nada do que o médico disse que eu precisaria, né? A Elisa veio perfeita, veio saudável e um parto muito tranquilo. Para a Muito glória do Senhor. pra glória do Senhor, né? Interessantíssimo isso, né? Isso acaba aumentando a fé que você já tinha, né? A Bíblia Com fala sobre certeza. a possibilidade de aumentar a fé. E o Paulo Borges Júnior, ele diz sobre um Deus que se revela por meio de feitos, não para mostrar sua grandeza, mas para mostrar que ele é Pai. Sim. Para mostrar que ele é Pai. Tem aquela passagem, né, salvo engano, em Mateus, que ele diz assim: pode um filho pedir ao pai pão e o pai dá pedra, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Sim. Nós estamos falando de coisas que glorificam o seu nome, né? Coisas que para o homem é impossível, mas para que o Senhor é possível. Mas Com para o Senhor é certeza, possível, com né? certeza. Cara, que interessante. Que boa história, boa história. E nós precisamos de ouvir essas boas histórias. Mas posteriormente a isso, você continua em Alto Boa Vista e hoje você é proprietária de uma loja de roupas infantis, de artigos infantis, né? Lojas e presentes e tudo que envolve a maternidade. Sim, Olha que o mundo gira, né? sim. E como você chegou a se tornar dona da loja? Qual que é o nome da loja? A Kimima Moda Infantil, ela chegou até a mim através de uma oportunidade. Mas a loja infantil já era um desejo meu, antes mesmo de ser mãe, me tornar mãe. Eu acho que o desejo de me tornar mãe trouxe esse desejo para mim. E quando foi em 2020, Pandemia. na pandemia, eu tive esse desejo de montar uma loja. Que foi quando a antiga proprietária da Kimimi montou a Kimimi. Então eu recuei pela cidade ser um pouco pequena, não comportaria, né, uma loja específica, especializada no ramo infantil, mais de uma loja no caso. Então eu recuei. E quando foi em 2022, né? 2022, isso. Agosto de 2022, surgiu a oportunidade. A atual dona, a antiga dona da Kimimo, queria vender a Kimimo. E mais uma vez eu orei ao Senhor. E quando ela postou o anúncio em suas redes sociais,
Eu olhei e peguei o post e ia mandar para uma pessoa que tinha falado comigo, que queria ser empresária, que estava procurando um ramo na cidade. Eu peguei e fui encaminhar para essa pessoa. Mas naquele momento veio dentro de mim e falei assim: é o meu sonho, como que eu vou mandar para outra pessoa? E aí eu conversei com meu esposo e perguntei para a dona, né, naquele momento, qual que era o valor e tudo, e deixei meio que quieto. E comecei a orar. Aí eu falei assim: ela falou assim para mim, que tinha uma pessoa que já estava interessada, né? Que já estava negociando com a pessoa e que essa pessoa também não queria que falasse nem valores. E eu falei: tudo bem, tá tranquilo, né? E aí, naquele momento, eu fechei ali aquela conversa e falei assim: se essa loja for para ser minha, ela vai ser. Se não, amém, Senhor. E quando passou uns 3 dias depois disso, ela me manda mensagem falando que a moça, né, não tinha dado retorno, que ela não queria. Eu fui lá, olhei a loja, perguntei valores, né? Vimos os valores, começamos uma negociação. E eu conversei com meu esposo e tudo. E eu fiz uma prova com o Senhor. Eu falei: Deus, em 3 dias, se essa loja não for para ser minha, ela também vai vender ela para outra pessoa. Porque a moça não tinha dado retorno para ela. Então ela me procurou. E ela disse que tinha várias pessoas interessadas. E de fato tinha mesmo. Então eu não dei o retorno para ela, assim como a outra não fez, né? E eu falei: em 3 dias ela vai passar a loja para outra pessoa, se essa loja não for para ser minha. Porque eu quero só aquilo que o Senhor tem para mim. Então, com 3 dias, ela me manda mensagem. Ela fala assim: a loja é sua. Eu não vejo outra pessoa dentro dessa loja. Essa loja tem a sua cara. E foi assim que surgiu a Aquimimo para mim, né? A gente negociou, deu tudo certo. E com uma semana que eu tinha comprado ela, não chegou nem uma semana, ela já me entregou ela, de portas fechadas, e eu comecei a trabalhar naquilo que eu tinha vontade e que é muito desafiador, mas que é muito bom e prazeroso. Lida com sonhos, né? Você lida com uma mãe gestante, Sim, você lida com sonhos já realizados, com bebês no colo, né? Com sim, crianças que são sonhos que já estão caminhando. Lida com o sonho das pessoas que antes era o seu sonho, né? sim. Deus, Hoje eu, co- eu a- tem várias pessoas que chegam até mim e eu vejo aquelas mãezinhas que eram tentantes, assim como eu, e chegam lá todas trêmulas e nervosas e dizem assim: eu quero algo assim neutro e um bodyzinho assim, um sapatinho branco. Daí eu já olho assim: você tá grávida? Aí a pessoa já olha pra mim e já começa a chorar, e eu já começo a querer chorar também, porque eu me emociono, porque um dia eu já tive desse lado também, né, que é a parte de ser tentante, de sonhar ser mãe. E é muito prazeroso, é muito prazeroso. e olhar o sonho, né? Assim, eu falo porque eu tenho muita vontade de ser pai. Do outro lado, né? Tipo assim, Sim, eu tenho muita vontade de ser, não só ser pai, mas ser um bom pai, participar da vida do filho ou da filha que vai vir em algum momento. Mas a situação é de tipo assim, você vê outra pessoa vivendo aquilo que você, no seu caso você já viveu, mas aquilo que você em algum momento quis muito viver. sim. E isso eu particularmente vou lá bastante tomar café. A gente vê as pessoas entrando, é exatamente isso. E hoje, como que você lida com essa situação da ideia de você ser uma empresária, ser mãe, ser esposa, ser ministra de louvor, antes disso ser cristã e ter que viver todas essas facetas da sua vida em um ambiente não cristão, que é a loja? Porque você atende todo tipo de pessoa, todo tipo não, toda e qualquer pessoa, sendo cristão ou não, sendo uma gravidez desejada ou não, sendo pessoas casadas ou não, nesse sentido. Como que você lida? Porque volta muito naquilo que a gente tinha falado sobre o conselheiro. Hum. Porque muitas dessas mães que chegam lá estão trêmulas não só porque era o sonho, mas também pelo medo de ser mãe. Não era o que queria para aquele momento. Ou o cara não era o que ele queria para aquele momento. E aí tem que fazer o quê? Para além de vender uma roupa, ter um bom conselho, ter uma boa mensagem, ter uma boa palavra. Como é que lida com tudo isso? Eu acho que o norte e o fim de tudo sempre será o Senhor.
Então, naquele momento ali que, né, a desejada ou não desejada, eu procuro sempre pensar que ali é uma alma e que o Senhor ama incondicionalmente de qualquer maneira, né? Então, quando chega pra mim lá, eu tento da melhor forma, porque, igual você falou, tem pessoas de todas as religiões, de todas as maneiras. Então, é procurar não sair, né, do meu cunho cristão, mas ajudar de alguma forma, com algum conselho, né? Porque o Senhor, ele é abrangente, ele é amoroso, ele é bondoso. E só de eu dizer que o Senhor ama e que o Senhor está cuidando e sabe de todas as coisas, a pessoa já é algo que ela se abre para que eu possa, É a porta aberta falada sim, no último culto nosso, né? é a porta que eu tento Oportunidade. abrir para poder dizer algo, porque não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil quando você não quer e não é fácil quando você quer e não pode. Não pode. Então, assim, são duas faces da vida, né? Quando eu posso, eu não quero. Quando eu quero, eu não posso. É exatamente isso. Mas dentro de um cunho cristão, eu sempre busco nesse segmento. A forma com que eu vou falar com a pessoa. Sempre me colocando no lugar dela também. Isso. Agora eu quero fazer contigo não um jogo. Eu quero falar algumas coisas e você vai me dizer o que representa pra ti. Não é um bate-bola tipo da Marília Gabriela, né? Mas é o que representa. Eu vou falar pra você, tipo, família, aí você vai falar presente de Deus, alguma coisa nesse sentido, e você disserta um pouco sobre, porque eu quero extrair uma coisa de você nesse sentido, porque eu acho interessante isso. Todas as vezes que nós dois conversamos, ou que alguém conversa com você, a sensação é sempre a mesma, de tranquilidade. Passa uma tranquilidade muito boa. E uma sensação de Amém. tipo, eu posso conversar. É uma Amém. confiabilidade muito grande, né? Acho que a gente já falou sobre isso. É, eu vou passar o endereço daqui mesmo pra vocês. Se vocês precisarem trocar uma ideia, vai lá. Ela tá lá das 8h30 da manhã até 11h30. Aí ela tirou o almoço, ela entra 1h30, 2 da tarde. Vai até às 6 da tarde. Se o dia não tiver culto, nem escola bíblica, nem ensaio de louvor, ela vai até umas 7. Então você pode ir lá trocar uma ideia que ela vai te ouvir. Tem um Pode, café pode. sem açúcar. Tem sim. Sem açúcar mesmo, irmão. E você vai tomar. Mas eu vou falar pra ti, por exemplo, Igreja de Deus no Brasil em Alto Boa Vista. O que representa pra você? Igreja de Deus no Brasil. Crescimento. Crescimento. Em qual sentido? Ministerial. É, Eu amo isso. eu acho que ministerial, espiritual, de todas as formas. Porque a pergunta é: você tá pronta pro ministério? Ministério. Ministério. Não necessariamente pastorear, não necessariamente liderar, mas pra vocação que o Senhor tem pra você. Hoje eu entendo que eu fui chamada para algo. Pra algo. Isso, né? Não sei se necessariamente o Senhor tem só isso para mim, né? Porque o Senhor me chamou para ser uma levita, de cantar, né? Levita desempenha várias funções, mas de adorar o Senhor com a minha voz, porque eu já tentei de todas as formas recuar, parar de cantar, né? E o Senhor não deixa, porque na primeira vez que eu recuei, já estando em Alto Boa Vista, eu fui acometida de uma doença que ninguém sabia o que, que era, nem como era, né? E eu estava muito aflita nesse dia. E o Senhor começou a ministrar no meu coração naquele dia. O Senhor falava que eu sou quem te cuido, eu sou o Senhor que te guarda, que te zela e que te ama e sou o seu pai. Então, naquele dia, eu conversando com a pastora Rosângela, que era as pessoas que eu mais tinha proximidade quando eu cheguei aqui com a Geusa, e eu disse para ela, pastor, ela falou assim, minha amiga, você melhorou? Eu falei assim, pastora,
eu não tô melhor não, mas eu já tô entendendo tudo. O Senhor está falando comigo e eu sei que Ele está trabalhando. Então, naquele momento, eu tinha oportunidades na igreja, né? E quando eu sabia que naquele momento na igreja era a oportunidade, era o tempo da oportunidade. E quando eu via que o pastor estava me procurando, ixi, eu saía lá para fora, eu me escondia mesmo, literalmente, eu não queria ministrar naquele dia, não queria cantar. E naquele dia o Senhor falou comigo. Nesse dia, foi na minha garganta, eu não conseguia nem falar quando eu estava doente. E a sua mãe foi pregar Isso é na um, unção isso é profética. um fato E, importante. e aí ela falou assim, Jennifer, eu quero que você cante um hino pra mim. Tava tudo organizado, ela já sabia que ela ia pregar naquele dia, já tava tudo. E eu cantava no playback, né? E eu, beleza. Quando chegou naquele dia, eu tava daquele jeito. E eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar, e eu comecei a chorar, e falava, Senhor, comecei a orar e falar, Deus, eu queria tanto ministrar esse louvor. Aí ele falou comigo, você queria ministrar esse louvor, dói, né? Quando você quer ministrar uma canção, mas você não pode, mas quando eu te chamo para cantar, você se esconde. Você sai. E assim me faltou o ar naquela hora e eu pensei, meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida, né? Então, naquele momento eu fui curada. Eu fui curada. O Senhor ministrou sobre a minha vida, disse que Ele queria de mim e eu fui curada de uma infecção de garganta e não sarava com antibiótico nenhum e de uma oração ministrada que eu fui curada. No outro dia eu não tive mais febre, a minha voz foi voltando ao normal. Então naquele dia eu entendi que naquele momento era isso. Era uma cobrança, entre É, aspas, né? era, eu estava fugindo daquele propósito que o Senhor tinha me chamado para esse tempo, né? É o que eu entendo. Então, quando foi em 2022, de novo, quando eu comecei a retroceder novamente, né? Não querer mais ministrar por N fatos, porque a gente às vezes ouve muito as raposinhas, né? Os comichões que vêm aos nossos ouvidos e aí a gente vai deixando e vai deixando. E quando a gente menos percebe, a gente está mais envolvido com aquilo ali do que com o que o próprio Deus falou para nós, né? Falou ou pensa ao nosso respeito, do que com aquilo, né? Então, assim, eu comecei a me afastar novamente, mas não me escondia nem nada, eu só não queria ministrar. Acho que realmente eu estava ferida, não queria ministrar, então, do nada eu tive uma paralisia facial e naquele dia, assim, eu não conseguia falar pra ninguém. Pra ninguém que eu estava com paralisia facial, não conseguia explicar a minha situação pra ninguém. E eu só falei com meu esposo, disse que não estava bem e que eu precisava procurar um médico. E foi cada dia ficando pior. Em uma cerca de 3 dias, assim, minha vida virou de ponta cabeça, porque eu não esperava que aquilo aconteceria comigo, né? E quando a minha pastora, que hoje é a nossa pastora Rosângela, ela estava viajando, eu não conversei nada com ela, não falei nada a respeito, porque eu não queria preocupar ela. E ela só sabia que eu estava procurando um médico, mas eu falei assim, não quero entrar nessa situação, não quero entrar em detalhes, depois a gente conversa. E a gente foi almoçar juntas e quando foi no domingo à noite, nesse dia que eu fui almoçar com os meninos da igreja, a gente foi no Pesque Pague, e naquele dia, assim, cara, eu me senti muito envergonhada da situação que eu estava passando, eu não conseguia contar pra ninguém. E eu sorria, minha boca ficava torta, eu não conseguia comer. Era uma situação muito constrangedora para mim naquele momento. Então eu fui para a igreja dilacerada, de fato, eu não sentia força no meu braço. E eu falei, Senhor, tá bom. Se for algo que o Senhor quer que eu passe,
eis-me aqui. Mas eu sei que o Senhor pode me curar. O Senhor cura câncer. O Senhor ressuscita o morto. O Senhor não pode me curar dessa paralisia facial. Eu tô rindo, não é de desrespeito, é que a gente começa a lembrar das coisas que Deus Sim, já fez na vida das outras pessoas. Mas a com gente fala, certeza. na vida de fulano o Senhor Com curou, na certeza. vida disso, e na minha, Sim, bateu na porta de né? tanta gente, não vai bater na Com minha. certeza. Então, naquele momento, né, a nossa pastora começou a ministrar uns louvores lá. Nesse dia nem teve pregação, foi algo extraordinário. E ela começou a ministrar um louvor. E quando ela ministrava esse louvor, é, eu comecei a ministrar sobre mim a cura do Senhor sobre a minha vida. E ela não sabia de nada, realmente ela não sabia de nada, de fato nenhum. E ela, quando eu comecei a ministrar sobre mim, ela me chamou e foi como um grito no meu ouvido. Ela disse meu nome e ela me disse: sobe aqui. E quando eu subi naquele altar, e de fato eu não fechava, não dormia com meu olho fechado mais, meu olho não fechava mais. Eu não conseguia chorar mais. Assim, tava, porque quando a gente dá paralisia facial, ele vai secando, né? O olho, quando ele não fecha, ele começa a secar Você tem que o ficar. nosso lacrimal, né? Então, eu subi naquele altar e eu ajoelhei já. E quando ela começou a ministrar sobre a minha vida, foi como ela já ministrou ali, ela orou comigo. E quando ela me chamou, ela disse assim: aquilo que é do altar morre fora do altar. Quando ela me chamou, eu falei assim, já veio assim algo em mim, falei assim, ah, Senhor, eu já comecei a entender tudo quando ela me chamou. E aí ela falou isso, depois ela falou, que é do altar morre fora do altar. E eu me ajoelhei naquele altar e ela começou a orar com a mão na minha cabeça. E ela passou a mão no meu rosto. E ela não sabia de nada. Foi algo extraordinário. Quando ela passou a mão no meu rosto, eu escutei um estalo, como se um osso voltasse para o lugar. Eu não sei como que funciona, mas comigo foi desse jeito. E naquele momento eu falei, Senhor, eu fui curada. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar, 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 chorar. E aí eu não acreditava e assim falava assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E naquele momento eu já desci do altar certa de que eu tinha sido curada. E eu começava a olhar no meu celular, na câmera do meu celular, eu olhava, eu ainda estava com o rosto, né, torto, mas eu falava assim, Senhor, eu fui curada. E assim como um paralítico, quando ele é curado, quando ele é curado, ele não sai correndo. Ele vai dando um passo de cada vez até ele caminhar como ele caminhava antes. Assim é o meu rosto. Hoje ele está todo, mas dia após dia ele vai começar a voltar ao normal, porque o Senhor me curou e eu tomo posse dessa cura. Amém. E quando foi na segunda-feira, eu tinha marcado o neurologista online, foi a única forma que eu consegui naquele dia. Na segunda, não. No domingo ela orou comigo, quando foi na terça, eu já estava praticamente assim com o meu rosto pouco entortando ainda. O médico olhou para mim e falou assim: cara, você é um caso atípico. Eu tenho 20 anos que eu sou neuro e eu nunca vi na minha vida uma pessoa voltar a uma paralisia facial tão rápido, sem nenhum tipo de terapia e sem nenhum tipo de remédio. Eu falei assim, o senhor não viu, doutor? Porque eu fui curada, o Senhor me curou. E ele deu uma risadinha assim e falou, eu nunca vi isso na minha vida. E eu disse, é o Senhor não viu porque é o Senhor quem faz. Isso Simples assim. isso me fez lembrar de uma história não particular minha, mas da nossa família, né? Você falou assim, o senhor cura câncer. Eu me lembro que a minha mãe, ela foi diagnosticada aqui em Alto Boa Vista por um senhorzinho. Durante um tempo foi médico aqui, disse que ela estava com calos nas cordas vocais. Todos nós já ouvimos essa história em algum momento. E aí fomos para Rio Verde, daí em Rio Verde ela fez outros exames, comprovou que era câncer, que era maligno, e o cara falou assim, olha, você vai ficar uma semana tomando alguns remédios, porque é necessário que, tipo assim, vai tomar remédio para fazer outros exames mais específicos para ter noção que tipo de câncer é, se é linfoma, qualquer coisa que seja, para definir qual vai ser o tratamento. Então, o diagnóstico primário é que era câncer. Sim. E a gente teve essa notícia e ela tinha que ficar calada, porque
questão de ir nas cordas vocais. E acho que aquela semana foi a semana que eu mais atribulei a vida da minha mãe. Eu era novo, né? E eu fugi de casa, fui andar na rua. E aí a gente foi pra igreja, lembro como se fosse hoje. A gente foi pra Assembleia de Deus Missão lá, o templo lá em Rio Verde. E tava um pastor de Cuiabá pregando. Eu queria muito lembrar o nome desse pastor, mas não vou lembrar. E aí depois da mensagem, como a gente é pentecostal, tem sempre aquela situação de vem aqui pra frente, você que precisa de milagre, você que precisa disso. E ele começou do caminho inverso. Ele começou por sinais e prodígios. Sinais e prodígios de coisas que eu jamais tinha visto ele orar. Ele orou sobre transformar bijuteria em ouro, dente em dente de prata, dente de ouro, esses negócios assim que não faz muito sentido, tipo, pra questão da vida cristã, não vai acrescentar em nada. O cara ter dente de ouro ou não ter. Sim. E aí eu lembro que daí partiu disso, ele foi para um âmbito mais de libertação. Ele começou a orar por questões de trabalhos, né, feitiçaria. E aconteceram coisas estranhíssimas nesse dia. Eu lembro que eu tava andando por cima das poltronas, né? E aí eu fui lá na frente, a pessoa teve um Muito vômito, quietinho você, por muito sinal. calmo. Eu era uma criança muito calma, graças a Deus. E vomitou uma toalha, cara. Quem vomita uma toalha? Eu presenciei isso. A pessoa vomitou uma toalha. Sabe aquelas toalhas de rosto branco? Vomitou uma toalha. Meu Deus. E tipo assim, vomitou cobra. Eu vendo tudo isso acontecer. Misericórdia. E aí eu olhava assim, só que ao invés de tudo descer, porque era inclinado pra frente do púlpito da plataforma, ao invés de descer pra plataforma, tudo queria subir pra porta. A toalha meio que não rolava para baixo, aquele bolo de toalha queria subir, andava um pouco como se fosse rastejando, como se fosse correndo. E eu comecei a achar aquele estranho. E eu tava achando engraçado. Criança tinha uns 7, 8 anos de idade. 7 anos, mais ou menos. Achava aquilo engraçado. Eu comecei a ficar com medo. Pessoas vomitaram sapo nesse dia. Misericórdia. Aí eu voltei por cima das poltronas, cheguei pra minha mãe, falei, mãe, pelo amor de Deus, faz alguma coisa pra senhora ser curada. Tem gente vomitando cobra ali na frente, ela não vai fazer nada. Aí minha tia pegou na minha orelha, né? Tia Maria e falou assim, moça, fica quieto. Quando foi isso, a minha mãe, ela se urinou toda. Deixa eu falar rasgada. Ela se mijou todinha. Mas era podre, tava podre aquele trem assim. Passado esse fato, a gente foi pra casa. E no outro dia, isso foi num final de semana, não, foi numa quinta ou sexta-feira. Não, foi numa quinta-feira, na sexta-feira ela tinha que ir no médico. Quando ela chega no médico, ela faz o dito cujo exame, o médico fala assim: tem um sinal de que teve alguma coisa aqui, mas não tem mais nada. Aí minha mãe vira e fala quase como que você falou pro neuro agora. Ela diz assim: eu sei, porque o sinal é pra mostrar que tem um Deus que cura todas as coisas. Tipo assim, porque literalmente, volta a dizer, é belo de se contar essa história, maravilhoso. Horrível de se viver. Com certeza. Horrível de se viver. Desesperador. Mas desesperador. E minha mãe, ela sentou na escadaria do hospital, assim, e chorava. Mas o choro dela não era mais de medo. E eu abraçava minha mãe. O que que tá acontecendo, mãe? Minha tia brigando. Cala a boca, menina. Deixa sua mãe quieta. Deus curou sua mãe. Então, tipo assim, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de viver como telespectador. E você viveu isso. Deus faz. Em Crônicas 20 vai falar da história do rei Ezequias, né? Que ele começa a lembrar a Deus dos feitos que ele tinha já feito, daquilo que ele tinha prometido. E ele começa a dizer assim, ó, certamente eu não precisarei pelejar, lutar, pois o Senhor lutará por nós, o Senhor Sim. lutará por mim. Então falta muito na nossa vida cristã, literalmente, essa convicção Sim. de que o Senhor vai lutar por nós. Desculpa até ser um pouco prolixo, é porque me lembrou disso, dos feitos do Senhor que se apresentam a nós, sabe? E muitas vezes a gente esquece. Mas uma boa história. Depois dessa paralisia, você parou de cantar? Aí eu tive que voltar, né? Eu falo hoje que não foi eu que escolhi o louvor que me escolheu, né? Porque não tem jeito. Então eu já tinha o ministério de louvor na igreja, tudo caminhando, tranquilo. E surgiu a oportunidade de ter uma nova equipe, agregar a equipe que já tinha, na verdade, né? E a antiga, líder de louvor, que é a nossa amiga Vanessa, ela me chamava direto.
Eu falava, não, Vanessa, não quero nem saber de louvor. Não me vejo lá, não consigo fazer voz, não sei. Não, 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 não dá. Pra mim não dá. Louvor, não consigo. E aí eu tive que passar por toda essa situação, né? E aí, quando eu passei por toda essa situação, surgiu a proposta de ir para o Ministério de Louvor. E eu ainda fiquei um pouco relutante, assim, pelos desafios, né? Que é algo novo na nossa vida, tudo que é novo, né? Traz um desconforto, porque a gente não sabe como que vai ser. Então, mas a nossa líder de louvor hoje, que é a Cintia, ela falou assim: olha, eu estou te chamando para te ajudar, o que você precisar, seja o que for, eu estou aqui para você e por você. Então, aquilo me trouxe uma paz e eu comecei a orar e falei: Senhor, eis-me aqui. Hoje, como ministra de louvor, é um desafio enorme. Irmão do céu, você não tem noção. Mas todas as vezes que eu penso assim, eu vou, eu vou parar. Tá bom, essa situação, todas essas situações que estão surgindo, eu preciso parar e eu preciso. Mas quando eu subo lá, meu Deus, é algo que eu não sei nem explicar pra você. É algo extraordinário. Eu posso subir lá totalmente dilacerada com os meus problemas da minha vida cotidiana, mas o Senhor me envolve com a tua glória, com teu amor e com a tua graça. E eu desço dali totalmente renovada e com a certeza de que Ele é por mim É, e que Ele está comigo e que eu preciso caminhar mais uma milha por Ele. mais uma vez, mais um centímetro que seja, né? É, eu Sim, sinto bastante isso quando eu vou pregar. sim, Quando eu subo pregar. porque são muitos desafios na nossa vida cristã, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida Financeiro, financeira, na nossa vida social. social, familiar, em todos os âmbitos nós somos desafiados, né? Como a própria palavra diz que a nossa vida é um livro. Não, nós Não. somos Nós cartas. somos cartas, Nós, né? assim, né, fala, Lidas, somos né? cartas que podem ser lidas. Primeira ou segunda Coríntios, não me Sim, lembro agora. cartas lidas. Então, assim, em todo momento nós somos confrontados, somos desafiados. Então, nós temos que ter a certeza que o Senhor está conosco. Porque senão nós não vamos conseguir caminhar nem um centímetro mesmo. Nós falamos de igreja, agora eu quero falar uma palavra, família. Família. A sua família, que saiu de você, não é que você veio. Sim, é meu alicerce, né? Eu falo que em tudo o Senhor tem as suas formas de trabalhar. Hoje, quando as pessoas. Eu tenho a Elisa, tem 4 anos, já vai fazer 5 agora, e ela modela para a loja. E todo mundo chega lá e fala assim: Nossa, sua filha é isso, sua filha é aquilo, uma modelo e tal e tal. Você tem uma modelo top para a loja, daqui uns dias ela vai te ajudar muito. Eu falo: Pois é, em tudo o Senhor sabe o que faz. Primeiro ele me deu a modelo, né? Para depois ele me dar a Na loja. loja. E assim, gratidão ao Senhor por tudo, porque eu tenho um esposo maravilhoso que sempre me apoia em todos os momentos da minha vida. Sem o apoio dele, eu jamais chegaria até aqui, né? Ele é meu maior incentivador em tudo que eu vou fazer. Então, minha família é isso, é minha base, é meu alicerce, é aquela que eu sei que eu estou amparada quando eu estou com eles, né? É o meu campo de refúgio, eu posso bem dizer, Tem até um livro né? que. E esse livro, eu não me lembro a autora, mas está assim: família. É refúgio ou campo de batalha? O quanto o ponto de partida da família é importante para ir lá fora, e não somente isso, mas ter para quem voltar, Sim, o como voltar. Não é só sair de casa, mas o desejo de voltar para casa, né? Nesse sentido. eu sempre falo, é,
sair de casa é muito bom, mas voltar é muito Muito melhor. melhor. É muito melhor. Muito melhor. Nós falamos sobre igreja, sobre família. E pra gente já caminhar para o final, falar igual o Subirá, ele diz o seguinte: vamos levantar para parecer que tá acabando. Vamos dizer então, pra gente caminhando para o final, futuro. O que você enxerga para o seu futuro? E eu sei que a resposta é muito daquilo que o Senhor tem para você. Nós sabemos, nós somos cristãos, graças a Deus. Mas o que você enxerga, o que você almeja como um futuro para sua vida, para sua família, para nós como igreja, para sua loja, para sua estrutura física, o que você olha e enxerga assim, não, isso aqui é o que eu imagino, o que eu tenho vontade. Vou resumir. É muita coisa. Ai, ai. O meu futuro, eu quero estar além daquilo que os meus olhos possam enxergar, Amém. Boa né? resposta. Essa é a frase, resumidamente. Porque hoje os meus olhos veem uma coisa, mas o Senhor tem algo muito maior para mim. Amém. Então eu creio nisso. E como eu disse, eu caminho sobre a palavra dele. E aquilo que ele tiver para mim é o que eu quero para o meu futuro. Porque eu sei que ele já está lá. Ele já me pegou muito, ele já me pegou muito. Ele já tá lá te entregando a sua bênção, ele já tá lá. Com Me certeza. pegou muito. Só basta eu crer Só e basta a acreditar. gente chegar lá. Só Jennifer. falta os percalços da vida não nos E, atrapalhar a e, chegar lá. e a gente não querer ajudar Deus, né? Quando a gente quer Sim, ajudar, a gente só sim. atrapalha. Com Muita certeza. ajuda que não atrapalha. Com certeza. Deus trabalha. Vamos indo, né? Eu quero te agradecer pela presença. De verdade, é edificante ouvir essas histórias. Ah, me dá, como você diz assim, dá vontade de ter convertido antes. Sim, sim, sim. Com certeza. Dá vontade de ter vivido certas coisas antes, né? Mas Deus sabe do tempo para todas as coisas, aquilo que tem trabalhado. E eu quero que você deixe agora para os nossos dois telespectadores, brincadeira. Seu João, não fica bravo não, tá? Uma mensagem daquilo que você entende ser base para sua vida. Do tipo, eu, Eric, posso dizer o seguinte: para além do que os meus olhos veem, para além do que os meus ouvidos ouvem, ou ouçam, né? Não sei, não sou bom em português, mas ouvem. Eu sei que o Senhor tem algo que nem subiu ao meu coração para minha vida, não como esotérico, mas para aquilo que eu almejo viver, né? Eu sonho muito em questão de pastorear, questão de ser pai e tal. Minha vida gira em torno disso. Tá perto. Tá mais perto hoje do que ontem, Do né? que nunca. Com certeza. O que você deixa de mensagem para os nossos ouvintes e os nossos telespectadores? Procure a conhecer o Senhor. Não só de ouvir falar, mas um Deus que nós conhecemos. De vivenciar experiências com Ele. Amém. Porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é perfeito, Ele é amoroso, Ele é bondoso. E Ele tem muito mais para nós. Ao ponto que nós vamos nos relacionando com Ele, Ele vai se mostrando a nós. E vai nos fazendo viver algo extraordinário na presença dEle. E eu digo, você não tem nada a perder conhecendo o Senhor mais fundo. Você só tem a ganhar. Então, que a sua vida cristã seja baseada em uma profundidade com o Senhor. Rapaz, eu vou me converter. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude e nós podemos contar as nossas histórias. Porque na IDB a gente pode, pô. Pode. Na IDB pode. Brincadeira. Nós temos uma programação para você. Venha conhecer a Igreja de Deus no Brasil em Alto Boa Vista. Nós temos ministras de louvores que tiveram paralisia facial. Na IDB você pode ser feliz conhecendo ao Senhor de fato, se relacionando com Ele de fato. Deus te abençoe. Obrigado. Quantos cortes tu acha que vai ter? Nenhum, velho. Nós foi direto. Pô, foi o primeiro que nós foi diretão, assim, ó. Vai ter que fazer os cortezinhos que às vezes a gente deu umas pausinhas, mas aqueles cortes automáticos. Só filtro. Positivo. Vai natural. Ai, Senhor, obrigado. Tu é.